Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana tivemos muita movimentação em Brasília, uma tragédia que impactou o Brasil todo e muita apreensão mundo afora. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, vá lá, se inscreva, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Mas principalmente compartilhe esse vídeo e ajude esse canal a se expandir, afinal de contas, estou aqui para trazer um pouquinho do que foi a semana, para ajudar na formação da sua opinião, na sua reflexão, e é isso que a gente precisa fazer hoje, né? Pensar bastante, refletir bastante, para, com equilíbrio, tomar as nossas decisões. Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana começou com as repercussões do que a imprensa nominou aí de arcabouço fiscal, né? Arcabouço, esqueleto, né? Aquilo que vai sustentar a política fiscal do governo. E é exatamente o que é isso, né? Como daqui para frente será visto, como será feito esse gasto público. E, a princípio, no primeiro momento, eu achei interessante a proposta, né? Foi uma coisa assim jogada, mas que mostrava que dentro da proposta, que substitui o teto de gastos, que é um limite imposto lá pelo próprio formato, né, da lei de responsabilidade fiscal, esse teto flutuante, né, vamos dizer assim, essa âncora flutuante, ela diz, né, dentro do seu bojo ali, que o Estado não pode gastar mais do que o crescimento. E muito pelo contrário, quando há um crescimento do PIB, esse gasto vai ser sempre menor, né, vai ser ali em torno de 70%. E isso provocaria ali um superávit primário, né, ao longo do tempo esse superávit iria crescendo. A princípio é bastante interessante. Esse modelo foi copiado lá do modelo americano, né? Segundo a própria imprensa diz que foi uma cópia fiel ali da proposta de Biden para o gasto público. Só que essa semana, com maior calma e análise e ouvindo um pouco mais a respeito disso, nós vemos que há uma diferença muito grande, né, entre como é o Estado americano, né, norte-americano, e o Estado brasileiro. O problema aqui no Brasil é que o gasto público, né, ele, quando acontece, quando ocorre, ele passa a ser permanente. Não existe assim um gasto flutuante, diferente da economia lá, né? Aqui no Brasil, os governos de esquerda e tal, eles tentam fazer que gastos sociais e tal sejam gastos permanentes. Só que a economia, ela não é crescente no mesmo ritmo. E quando você faz um gasto permanente, se você tem uma arrecadação menor no ano seguinte, ou se você entra num processo de crise, você não pode fazer cortes desses gastos. E aí você começa a aumentar o déficit público, não tem jeito. Então esse é o grande problema. O governo do PT ele inchou a máquina pública de tal forma que hoje nós temos despesas obrigatórias, né, que no momento de crise, elas foram criadas ali, vamos dizer, quando estava o boom das commodities, né, quando a economia do Brasil estava deslanchando, a taxa de crescimento estava lá em cima, mas num determinado momento, né, houve a crise mundial e tal, e esse caixa, né, esse dinheiro, ele começou a cair e o governo não consegue manter a sua máquina e os mesmos gastos, vamos dizer, sociais. Então, na verdade, quem sai prejudicado no final é a própria população. Então, a gente tem que criar algum método, e aí eu acho que vale a pena a discussão da proposta para aprimoramento dentro do Congresso, que é exatamente que esse novo arcabouço fiscal, né, que vão além das despesas obrigatórias, né, os gastos públicos além das despesas hoje obrigatórias, eles possam também ser, de alguma forma, cortados quando há vamos dizer, há um momento de crise ou entramos num processo de recessão, alguma coisa assim, esse gasto não seja permanente. Da mesma forma, a gente precisa pensar na diminuição da máquina pública, não no sentido da presença do Estado, muito pelo contrário, nós precisamos de mais presença do Estado na educação, na saúde, na segurança pública, precisamos de presença efetiva. Mas nós temos que diminuir a estrutura burocrática do Estado. Essa sim atrapalha muito a vida do cidadão, essa sim consome um recurso precioso que poderia estar sendo destinado para políticas públicas. Essa é outra questão que deve ser vista dentro dessa política econômica que nós queremos no futuro. Afinal de contas, existe sim um papel do Estado, ele tem que ser cumprido, mas ele não está ali exatamente para criar dificuldades para o cidadão e manter vamos dizer, um grande contingente de pessoas responsáveis ali por dar carimbos e aprovações do que você pode ou não fazer. Então isso não faz muito sentido. Hoje nós temos que continuar com o processo de digitalização do governo, de todas essas instâncias, né, de facilitação em todos os aspectos para o cidadão poder transitar dentro do Estado.
e é isso que nós esperamos que possa ser visto dentro dessa montagem desse arcabouço. Falando nisso, em presença do Estado na segurança pública, nós podemos falar um pouco da questão lamentável que aconteceu em Blumenau, e é uma monstruosidade, muito já se falou a respeito. O que eu quero deixar aqui bem claro e patente é que eu vi coisas assim que me incomodaram bastante, que é mais uma vez tentar justificar, né, a ação de uma pessoa, algum tipo de fenômeno coletivo. E isso jornalistas de esquerda, né, militantes de redação, têm feito constantemente. Né? É a mesma coisa que falar que aquele sujeito ali é uma vítima da sociedade, ele é vítima de um discurso de ódio, ele é vítima seja lá do que for. Não, ele é um monstro, né? Algo que não sei se pode ser categorizado como ser humano, né? Que foi lá e fez aquela barbaridade. E ainda se entregou porque ele sabe, né, que dentro do nosso estado ele muito provavelmente vai estar solto aí dentro de pouco tempo. Infelizmente, o que está trazendo esse grau de violência, esse aumento da violência e o aumento da violência neste governo, com invasões, com rebeliões, com todo tipo de ação, realmente aumento nos índices de violência, não são civis armados, não é discurso de ódio, não é nada disso. É a impunidade, né, e o governo que está aí, que é muito favorável a essa impunidade. Que o próprio presidente disse uma vez ali durante a campanha que não via nada demais de um jovem roubar um celular para tomar uma cervejinha. Quer dizer, esse tipo de mentalidade está lá dentro da esquerda. Ela acha realmente que as pessoas, né, podem justificar seus atos individualmente em cima de um determinado vitimismo coletivo. Isso é inaceitável, a gente tem que parar com isso, a esquerda tem que cair na real, que as responsabilidades individuais têm que ser cobradas com rigor. E nesse caso específico, eu, embora cristão, embora veja assim, os ensinamentos do Senhor, eu confesso que eu não consigo engolir isso. Para mim, não se trata de um ser humano, não se trata nem de um animal, não vejo nenhum problema em abater esse tipo de sujeito. E eu espero, e eu acho que grande parte da sociedade espera, que no momento que ele for para o cárcere, os prisioneiros lá façam a justiça que o Estado não é capaz de fazer. Bom, temos também, voltando às questões de governo, o governo essa semana suspendeu os leilões das estatais, já indo em contramão exatamente à tendência, né, mundial de centrar o Estado exatamente nas competências que ele tem que exercer, né, nas funções básicas ao qual ele se destina, para ir administrar empresas que competem dentro do mercado, né, criando também as questões ali relativas aos monopólios, né, pouca transparência. E a gente sabe que o Estado brasileiro, né, existe a questão do patrimonialismo, muitas dessas empresas são loteadas em partidos políticos que apoiam o governo, e ali é um local para acomodar cargos, quer dizer, mais um balcão de negócios quando o governo quer fazer algum tipo de política, precisa de apoio no Congresso para aprovar alguma medida, alguma lei, alguma proposta. Então, infelizmente, o governo de esquerda ele vai, né, mais uma vez caminhando pelo lado errado, né, que provou que não dá muito certo, e a gente viu aí nesses escândalos que tiveram aí durante o primeiro e segundo mandato do presidente Lula. E, mais uma vez, isso vai ficando mais grave, uma vez que a lei das estatais, que veio ali para exatamente, de alguma forma, coibir as práticas ilícitas dentro dessas empresas, né, ela começou a ser mudada, inclusive, pelo ativismo judicial ali, pelo Lewandowski, que, inclusive, acabou com a carência, acabou com algumas exigências ali para nomeações, exatamente indo de encontro com o desejo desses partidos que querem usar essas empresas, né, como parte, vamos dizer, do seu projeto de poder. Mas vamos ter que aguardar agora, como a gente vai avaliar isso até o final do ano, como serão essas, vamos dizer, os resultados, né, que vão ser apresentados pelas estatais, porque nós temos os resultados do governo passado. E para finalizar, o mundo anda muito apreensivo. Para quem ainda não entendeu, a guerra da Ucrânia não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é uma guerra entre a OTAN e a Rússia. E isso é um momento de tensão, é o maior momento de tensão que o mundo já viveu desde da crise dos mísseis em Cuba, lá na década de 60, e
estamos caminhando realmente para um momento onde as ameaças nucleares elas estão começando a se concretizar, o que já provocou uma aliança, uma aproximação da China com a Rússia, o que torna os dois países juntos ali, eles realmente têm um poderio militar maior do que do Ocidente, e muito provavelmente eu espero que a China tenha entrado nisso para mostrar ao Ocidente que é necessário um equilíbrio ali para que cessem as hostilidades e que comece algum tipo de processo de paz, alguma conversa naquela região. Caso contrário, nós veremos muito em breve aí o uso de armas nucleares táticas, e isso é o início de uma escalada que é perigosa para o planeta, é perigosa para toda a vida humana. Então as pessoas estão preocupadas, estão apreensivas e com razão. Vamos aproveitar esse domingo de Páscoa para pedir a Deus que iluminem os nossos líderes, que iluminem a humanidade, que está na hora da gente começar a conversar entre as diferenças, com menos intolerância e com mais capacidade de diálogo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.